Jesus. O que nós queremos pregar hoje é uma palavra que traz a paz no nosso ouvido, amém? Que traz a paz no nosso espírito. Se a palavra que nós queremos falar traz a paz, então significa que uma palavra que não vem do outro mundo, mas sim uma palavra que vem da parte de Deus, amém? Hoje estamos aqui, o convite foi dado, o convite foi dado para as pessoas participarem neste seminário, mas como resultado, são poucas pessoas que têm prazer de ouvir a mensagem da fé, amém? Isso por quê? Porque o homem em si procura de outras forças para poder acreditar que realmente Deus está a operar, amém? Se iam vir constantemente que existe um profeta que está aqui dentro desse ministério, que está a revelar até com a data, amém? Até com o nome, aleluia. Está a pegar sal, está a fregar nas pessoas, as pessoas estão a ser curadas. Nós íamos ver que muita gente estaria aqui nesse lugar, aleluia. Por quê? Porque muita gente ainda não está capacitado para aprender o que é verdadeiro, mas estão capacitados para aprender os ensinos falsos, aleluia. E nós estamos aqui, não queremos andar na falsidade, mas sim andar na palavra de Deus, porque nós sabemos que esta palavra, ela traz resultado, aleluia. Nós acreditamos que não é preciso a gente misturar o evangelho com bruxaria para as pessoas terem resultado. Nós acreditamos que é possível a gente somente fixar a nossa mente pela palavra do Senhor, aleluia. Porque a palavra de Deus é a palavra que traz resultado. É a palavra que traz resultado, amém? Então, se a palavra traz resultado, apesar que não traz, às vezes, num tempo que você quer, mas traz no tempo determinado que o Senhor deseja. Porque a Bíblia diz assim que tudo tem o seu tempo. Existe tempo de semear, existe tempo de colher. O que as pessoas querem coisas rápidas, mas não querem aprender acerca da palavra. Eles querem resultado rápido, aleluia. Querem soluções resolvidas rapidamente, mas não querem inclinar o seu joelho perante a Deus orando. Amém? E isto é algo que tem danificado o cristianismo. Aleluia. Mas nós queremos aprender hoje algo que vem de Deus. Aleluia. Algo que vem do Espírito de Deus. Amém? Por isso vamos orar. Vou orar ao Senhor. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti, ó Deus, eu te louvo e glorifico o Teu nome santo, porque a Tua graça dura para sempre. Pai, esteja conosco neste momento, pelo poder que há na palavra de Deus. Senhor, não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a falar, porque se eu falar, vou falar palavras que não vão edificar a sua igreja. Mas se o Senhor falar, tenho certeza que a igreja será edificada. Por isso, ó Pai dos céus, esteja conosco pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Diga no teu irmão, estás pronto para ouvir a mensagem? Estás pronto para ouvir a mensagem? Estás pronto para ouvir a palavra? Estás pronto para ouvir a palavra? Aleluia. Amém. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Amado, nós estamos a falar, o tema do seminário é o poder da fé genuína. Aleluia. E onde nós falamos acerca da fé e os 5 sentidos humanos. Amém? Mas hoje nós queremos falar a respeito de tipos de fé. Amém? Tipos de fé. Amém? Então, é isso que nós queremos falar. Tipos de fé. Quero lembrar aos irmãos que a fé é a prova daquilo que não é visto. A fé é a evidência reais das coisas invisíveis.
Aleluia. Quer dizer que a fé é a evidência real das coisas invisíveis, das coisas que não são visto, não são visto fisicamente, mas no espírito existe. Aleluia. Então, quando a gente fala disso, estamos a falar de coisas invisíveis. Amém? Então, a fé considera que aquilo que não é visto na parte de Deus, amém? Estamos a falar da parte de Deus, não estamos a falar do contexto geral. Porque a gente nunca viu Satanás e nós não aplicamos a fé a Satanás. Aplicamos a fé em Deus. Aleluia. Aquilo que é invisível, porque estamos a falar da fé operante, que é invisível pelos olhos nus, para Deus existe e para nós também existe. O que existe? Existe a resposta da nossa oração. Aleluia. A resposta da nossa oração é uma evidência e é uma realidade, mas não é real no mundo visível. É real no mundo invisível. Amém? A resposta da tua oração pode se manifestar daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 1 mês. Aleluia. Apesar que ele pode se manifestar no futuro, mas a aplicação da fé é no presente, é agora. Amém? Você tem que acreditar que você tem. Aleluia. E quando você acredita que você tem, certamente a tua fé vai dar resultados. Aleluia. O que acontece com muitas pessoas, como nós falamos na vez passada, é não acreditar que Deus operou. Quando, aleluia, quando não vejam, amém? Quando não vejam, tem dificuldade de acreditar que Deus operou, amém? Eles esperam ter uma evidência física para confirmar que Deus operou, amém? E isto é uma lei humana baseada nos 5 sentidos, que é conhecido como a fé dos olhos. Aleluia. Porque você tem que classificar que Deus operou mesmo você não vendo, mesmo você não sentir. Isto estás a andar pela fé. Aleluia. Se a gente vê a Bíblia, vamos abrir em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Nosso líder Cezu para nos ajudar esta mensagem. Aleluia. Hebreus capítulo 3, capítulo 11, versículo 3. Há uma passagem muito boa que eu quero que você aprenda. Sim, vamos ouvir a mensagem. Certo? Aham. Pela fé, veja, compreendemos que o mundo foi criado, veja, por intermédio da palavra de Deus. Para estar ali. Quer dizer, pela fé nós percebemos que o mundo, que é o universo, foi criado pela palavra de Deus. Amém? Quer dizer que nós não vimos quando Deus criou o céu e a terra. Não tivemos lá presente. Mas por causa da fé, nós acreditamos que quem criou o mundo, aleluia, é Deus. Amém? Se alguém te dizer, me prova, aleluia, que Deus é quem criou o mundo, você pode provar por meio da fé, por intermédio das Escrituras. Mas há quem também não acredita na Bíblia, aleluia, e não tem talvez outra maneira que eu possa lhe provar, a não ser por meio da palavra e a não ser por meio de operação e milagre. Porque os milagres são feitos por um determinado propósito. Amém? Então só a fé que nos dá a perceber que o mundo foi criado. A gente não estava lá quando Deus criou o mundo. Mas a nossa fé em Jesus nos dá credibilidade e certeza de afirmar que o mundo foi criado por Deus. Aleluia. Diferente de certas crenças religiosas, amém, que acreditam que foi um homem que criou a terra, acreditam num deuses, aleluia, nos seus deuses. Amém. Pode continuar, meu líder. Pode continuar a parte B.
Uhum. Uhum. E que aquilo que pode ser visto Veja, aquilo que pode ser visto. O que é aquilo que pode ser visto? O mundo. Continua. foi produzido a partir daquilo que não se vê. Veja, aquilo que pode ser visto foi produzido por aquilo que não se vê. Aquilo que pode ser visto é o universo, é o mundo, mas aquilo que não se pode ser visto é a palavra da fé. Porque desde o momento que Deus disse que haja luz, haja separação, haja animal e muitas coisas que ele fala em Gênesis, Deus falou por intermédio da palavra da fé. E essa palavra é invisível. Essa palavra não é visto, é invisível, não se vê. Aquilo que foi criado, que é visto pelos olhos naturais, foi criado, foi feito por algo que não é visível. O que não é visível é o quê? São a palavra que Deus declarou para que haja formação do mundo. Aleluia. Porque quando Deus fez o mundo, aleluia, Ele não desceu juntamente com o Espírito Santo, juntamente com o próprio Jesus. Aleluia. Quando falo de descer, não estou a falar que o Espírito de Deus está em outro sítio, que o Espírito Santo está em outro sítio, não. Estou a me referir no sentido de comunicar. Vamos e descemos para criar os céus e a terra. Aleluia. Vamos e descemos para criar os céus e a terra. Deus não falou isso. Não falou isso para Ele mesmo. Não falou isso para o Espírito dele, nem tampouco falou para Jesus. Deus é três em um. Aleluia. Ele próprio, amém, chegou sem dar a conhecer nada, aleluia, e declarou para que haja quê? Para que haja um mundo. Amém? Mas quando fez o homem, ele disse: vamos e descemos e façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então significa que o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo e o próprio Deus trabalharam para a edificação deste mundo. Aleluia. Então, aquilo que não foi visto, criou aquilo que é visto. Significa que a fé cria aquilo que não é visto. Amém? A fé pode criar a tua cura que ainda não é visto, pode criar para ser visto no teu corpo. Você ainda está doente, você ainda sente dor, mas por causa da fé, vai criar cura que não é presente para ser presente. A fé tem poder de manifestar o invisível para visível. Aleluia. O mundo estava na fé das palavras de Deus, mas quando Deus declarou, aleluia, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho declararam, aleluia, a terra se fez quê? Se fez presente neste mundo atual. Amém? Então a fé é da credibilidade, não no sentido da carne, mas no sentido da fé, no sentido espiritual. Amém? Então, quando você faz um pedido para Deus, acredita que aquilo que você pediu já foi dado, mesmo não sendo manifesto no reino natural. Aleluia. Alguns só acreditam que tem quando verem na vertente natural. Amém? Mas a fé é acreditar antes daquilo ser visto no reino natural. Amém? Como referência bíblica, vamos abrir em Marcos capítulo 22 a 24. Amém? Vamos abrir Marcos mais rápido. Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24. Aleluia. Glória, alguém encontrou? Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24. Sim, pode ler? Amém. Jesus respondeu: Veja, Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Veja, eu afirmo a vocês que isto aqui é verdade, meus irmãos. Vocês poderão dizer a este monte: Olha, vocês poderão dizer a este monte: levante-se, levante-se e jogue-se no mar. e jogue-se no mar. Se não duvidar Se não duvidar no seu coração, no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então será feito. então será feito. Para ali, depois vai seguir. Aleluia. Quer dizer que Deus, Jesus Cristo, enfatiza, aleluia,
enfatiza os discípulos a orarem com fé. Se vocês tiverem fé, vão dizer a uma montanha: montanha, sai deste lugar e vai para outro lado. Amém? E a montanha vai obedecer, vai sair do lugar que está e vai para o mar. Certamente que Jesus não estava a falar de monte no sentido literal. Estava a falar de problema. Porque o que desafia o homem é o problema. Aleluia. No âmbito material, quando o governo quer construir um edifício e está cheio de lomba, está cheio de monte, ele vê que aquela lomba, que aquele montes, que aquela rocha é uma dificuldade para eles. Então eles pegam o quê? Uma máquina para remover aquela montanha. Mas no âmbito espiritual, Jesus estava a falar de problema como monte. Quer dizer, pela fé, você consegue mover o problema para sair do teu lugar e para ir em outro sítio. Aleluia. Porque se você não duvidar no teu coração, se você não duvidar na palavra de Deus, o teu problema que estás a passar, ela vai sair. Aleluia. Porque o que faz o problema permanecer muito tempo na nossa vida, às vezes é a falta de fé. Aleluia. E Jesus estava lá que nós devemos ter fé para que todo problema seja removido. A montanha de perseguição na tua vida será removido por causa da fé em Deus. A montanha dos maus sonhos na tua vida será removido pela fé no Senhor. Não será removido em jogar sal em cima da chapa. Não. Aleluia. Não será removido em consultar os seus ancestrais. Não. Não será removido em pegar comida, o resto da comida, e colocar na porta e dizer que os seus ancestrais virão ali para comer, para te proteger. Não, mas será removido quando você aplica a fé em Deus. Amém? O que destrói a montanha não é método satânico, é o método de Deus. E o maior método de Deus é a fé genuína. Aleluia. Pode continuar, meu líder? Por isso eu afirmo a vocês. Olha, por isso eu afirmo a vocês. Quando vocês orarem. Olha, quando vocês suplicarem, quando vocês pedirem, quando vocês orarem. E pedirem alguma coisa. Veja, e vocês pedirem alguma coisa. Creiam que já receberam. Veja, creiam que já o receberam. Veja, o ensino está a ser confirmado. Não é minha palavra, mas é a palavra de Deus. E assim tudo lhe será dado. E assim tudo lhe será dado. Repete mais versículo 24. Amém. Por isso eu afirmo a vocês. Quando vocês orarem. E vocês pedirem alguma coisa. Creia que já o receberam. E assim tudo lhe será dado. Aleluia. Amém. Pode tomar tua assento em nome de Jesus. Aleluia. Quer dizer, quando você orarem, quando você pedir, você fizer oração de petição, creia que aquilo que você, aleluia, que aquilo que você espera, já recebeste. Jesus estava a lhes ensinar, tudo isso é por eles apresentarem dúvida, depois deles afirmarem que a figueira secou. Aleluia. Eles só falaram que a figueira secou depois deles verem com os olhos dele. Então, quando Jesus declarou, a figueira secou na hora, mas estava no invisível. Por isso que ele está falando assim, quando vocês orar, acreditam que aquilo que vocês pediram, já o receberam. Mas você não vê a resposta no físico, mas deves acreditar que já o recebeste. Aleluia. A fé não é coisa de preguiça. Aleluia. A fé é você mentalizar que aquilo que ainda não existe, existe na tua própria vida. E começar a regar com a palavra do Senhor. Você está passando numa situação difícil. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Ou como situação de querer ter os dons espirituais. Por mais que você ainda não tem. Aleluia. Os olhos estão a te falar que você não tem. A esperança está a te falar que você vai ter. Mas a fé vai te dizer que você tem. Aleluia.
por mais que ela se manifesta no futuro, mas já tens. Aquilo só será a manifestação daquilo que você acreditou. Acreditar no Senhor atrai coisas positivas. Manifesta aquilo que Cristo já conquistou há 2000 anos atrás. É por isso que a palavra fé você encontra na Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, mais de 250 vezes fala sobre a fé. Por quê? Porque a fé é importante. Amém? Mas o que nós queremos falar é o tipo de fé. Antes de eu falar de tipo de fé, quero te fazer perceber que a capacidade de acreditar, aleluia, amém? A capacidade do homem acreditar, aquela capacidade, aquela força de homem crer, faz parte da genética do homem. O homem já nasce com habilidade para crer. O homem já nasce com habilidade para crer, seja negativo ou positivo. E é Deus que colocou a capacidade para que a gente possa crer, aleluia. Na medida que o homem vai crescer, aleluia, pela sua escolha, aleluia, vai decidir onde vai depositar a sua fé. Se você ler no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz assim, que Jesus estava ensinando na sinagoga. Assim como ele ensinava da palavra do Senhor, a Bíblia fala que apareceu, acho que eram 4 ou 2, se não tem erro, aleluia, que pegaram o quê? Que pegaram um homem deficiente e lhe colocaram para passar em cima da chapa, para chegar até Jesus. E Jesus, quando olhou aquele homem, a primeira coisa que Jesus olhou naquele homem não foi os pecados, mas foi a fé. Para mim não poder falar por minhas palavras, vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 3. Adiante, aleluia. Há uma palavra muito boa. Jesus observou apenas, primeiramente, a fé. Jesus admirou a fé daquele homem. Alguém encontrou? Sim, vamos ler. Marcos, capítulo 2, versículo 2. Certo. E foram tantos os que se aglomeraram Certo. que já não havia lugar nem à porta. Certo. E ele lhes pregava a palavra. Certo. Vieram trazer-lhe um paralítico Veja, vieram trazer um paralítico, certo? carregado por 4 homens, Yes, carregado por 4 homens. não conseguindo levar até Jesus. Não conseguiram levar até Jesus porque estava muito cheio. Jesus estava rodeado de muitas pessoas, certo? Por causa da multidão, Certo, certo. removeram parte da cobertura Veja, removeram a parte da chapa sobre o lugar onde Jesus sobre o lugar onde Jesus estava. Aham. Por essa abertura do teto, Por essa abertura do teto, sim. baixaram a maca Baixaram a maca onde colocaram o homem deficiente, na qual se achava deitado o paralítico. certo? Observando a fé, Veja, para ali. Observando o que? A fé que eles demonstraram, os amigos e também o próprio paralítico. A primeira coisa que Jesus viu naquele homem não era o pecado, era a fé. Continua. Aham. declarou Jesus: Declarou Jesus. Aham. Filho, Filho, estão estão perdoados perdoados de teus pecados. de teus pecados. Aleluia. Veja, Jesus primeiramente vê a fé e depois vê o pecado. Ele disse que os teus pecados são perdoados. Mas primeiramente ele viu a fé. Significa que a pessoa já nasce com a habilidade para crer. Faz parte da genética do homem. Aleluia. E quando aquele homem viu Jesus a pregar, a fé bíblica se manifestou nele. Olha, se a fé vem por ouvir a mensagem do Senhor, significa a fé está dentro. Ou melhor dizer, a habilidade, a capacidade para crer já era uma evidência na vida daquele homem. Aleluia. A primeira coisa a acontecer numa pessoa não é a salvação, é a fé. Porque você não pode ter a salvação sem não ter a fé. Aleluia. A fé bíblica vem por ouvir a mensagem de Deus. E aquele homem ouviu a mensagem de Deus, aleluia,
e foi perdoado os seus pecados. É impossível alguém receber a salvação sem que primeiramente tenha fé. Por isso, a maior coisa que agrada a Deus é a fé. O que agrada a Deus não é a lágrima. O que agrada a Deus não é o choro, não é reclamar, xingar os feiticeiros que estão te bruxar, aleluia. Mas sim, o que agrada a Deus é fazer oração com fé, aleluia. A Bíblia não diz assim, que sem a lágrima é impossível de agradar a Deus. Ele diz assim, que sem fé é impossível de agradar a Deus. Você agrada a Deus por meio da fé e não por meio de lágrima. Aleluia. E não por meio de fazer rituais, aleluia, mas sim por meio da palavra do Senhor, aleluia. Você não agrada a Deus por meio da oração, você agrada a Deus por meio da fé. Para que quando você ora, vai orar com fé. Oração sem fé, aleluia, é como se fosse peneirar água, aleluia, ela vai passar de novo. Amém. Então significa que nós temos que orar com fé. Isto é que agrada o coração de Deus. Os tipos de fé são, que uma já aprendemos no primeiro dia. A fé baseada nos 5 sentidos humanos. Aleluia. A fé baseada nos sentidos humanos. Aleluia. Que o homem só acredita quando vê. Aleluia. Só acredita quando sente. Amém. Esse tipo de fé nós já falamos muito. Aleluia. No dia de ontem. Amém. E esse tipo de fé é a fé dos olhos. É a fé das vistas. Se a gente lê a Bíblia no livro de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios capítulo 5 versículo 7. Aleluia. Alguém encontrou? Sim, pode ler. Porque vivemos pela fé. Veja, porque vivemos pela fé E não pelo que vemos. e não pelo que vemos. Aleluia. Em outras versões, assim, porque a gente vive pela fé e não pelas vistas. Pelo que vemos aqui, aquilo que a gente vê, não. A gente não anda pelas vistas, mas a gente anda pela fé. O que move crente não é as vistas, mas sim é a fé. O crente movido pelas vistas é um crente derrotado, mas o crente movido pela fé é um crente vitorioso. Por isso que João está a falar, jovem aos crentes, eu vos escrevo esta carta, porque vocês já venceram o maligno. Você se torna vencedor quando anda pela fé. A Bíblia está me dizendo assim, que por causa da fé, Enoque foi arrebatado. Aleluia. Enoque foi arrebatado até a Deus. Aleluia. Por causa da fé, Abraão venceu. Por causa da fé, os heróis da fé morreram por amor a Deus. A fé te tira no natural para te colocar no sobrenatural. O homem normal não consegue perceber a visão da fé, porque vai pensar que você é um maluco. Aleluia. Amém. Não consegue perceber, amém? Mas a própria palavra, que é a palavra de Deus, ele percebe do que estás a falar. Amém. Aleluia. Amém. Então, quando você só quer acreditar naquilo que vê, tens que andar pelos olhos. E é uma fé humana baseada nas vistas. Aleluia. Amém. Agora, outro tipo de fé que nós queremos falar é a fé, amém? É a fé do diabo. Ouça. A Bíblia fala assim, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir da mensagem do Senhor. Aleluia. A fé bíblica vem por ouvir a mensagem do Senhor. Quer dizer, quando você ouça muito a mensagem do Senhor, a fé se manifesta, a fé vem. Mas esse tipo de fé não é uma fé satânica, é uma fé bíblica, porque está a falar a mensagem do Senhor. Ouvir a mensagem do Senhor, não é ouvir a mensagem do diabo, não é ouvir a mensagem do quimandeiro, não. É a mensagem do Senhor, a fé bíblica se manifesta. Então, se a fé bíblica vem por ouvir a mensagem do Senhor, então também a fé do diabo vem por ouvir as mensagens do diabo. Aleluia. Por quê? Porque então existem adoradores que são satanistas.
Eles nunca viram o diabo, aleluia, fisicamente, com os seus olhos, mas eles adoram Lúcifer, aleluia. E muitos deles têm documento de magia, tem livro satânico, aleluia, que tem toda a instrução diabólica, e eles acreditam naquilo. Se eles acreditam naquilo, então depositaram a sua fé no diabo. Se você pesquisar, vai encontrar muitas igrejas satânicas, principalmente os brasileiros que são mais liberais, que não têm receio de mostrar sua crença. Eles depositam, aleluia, eles depositam a sua credibilidade no diabo. Eles acreditam que o diabo dá prosperidade, aleluia. Os feiticeiros, eles depositam a fé no diabo, porque eles acreditam, se eu pegar esse medicamento, vai trazer uma mina tradicional para aquele vizinho, ou para aquele primo, aleluia. Eles venderam a sua crença no diabo, aleluia. Então isso aqui é uma fé satânica. E nós podemos ver isso quando aconteceu, aleluia, porque a primeira pessoa que depositou a fé no diabo, aleluia, a primeira pessoa, estou falando a primeira pessoa, os primeiros seres que depositaram a fé no diabo foram os anjos. Mas a primeira pessoa, aleluia, os anjos que caíram, certo? Que caíram, aleluia. Mas a primeira pessoa que depositou a fé no diabo foi a Eva. A Bíblia diz que Satanás enganou a Eva e disse: se você comer desta fruta, certamente que não morrereis e sereis semelhança de Deus, aleluia. E a Eva foi seduzida pelas palavras de Satanás. Para Eva comer, veja, para Eva comer aquela fruta, é porque depositou credibilidade no Satanás, aleluia. Porque se a Eva não poderia comer da fruta, aleluia, certamente que não poderia acreditar. Ou melhor dizer, se a Eva não poderia aceitar, aleluia, certamente que ela não poderia quê? Não poderia comer. Por que que a Eva comeu? Por que que ela comeu da fruta? Porque ela aceitou, aleluia, as palavras de Satanás. Acreditou, amém, nas palavras do diabo. Depositou confiança e fé. Por isso que ele comeu. Por isso que ela comeu. Se ela não poderia, amém, depositar confiança naquele fruto, a Eva não poderia comer, aleluia. Por que que ela comeu? Porque acreditou nas mentiras do diabo. Porque o diabo usou mentira e verdade numa só frase, aleluia. Isso complicou a mente dela. Então, os primeiros seres que depositaram fé no diabo são os anjos que caíram com ele, aleluia. Quando Satanás se vangloria diante de Deus e enganou uma terça parte, aleluia, depois é a Eva, amém. Assim acontece com muita gente que estão a aplicar a fé no diabo em vez de aplicar a fé no Senhor. A tua fé não pode estar aplicada no diabo, mas tem que estar aplicada no Senhor. O diabo promete riqueza e Deus promete a vida eterna. O diabo promete, aleluia, ganhar o mundo inteiro e Deus promete na sua palavra a paz no espírito, aleluia. Um satanista disse: vocês crentes são miseráveis, o vosso Jesus não presta. Eu condeno o vosso cristianismo e eu vou destruir o cristianismo. Assim é o satanista, aleluia. Vários demônios que se levantaram de geração em geração já tentaram destruir o cristianismo, nunca ninguém conseguiu, aleluia. Quem é aquele satanista para poder destruir? Está nos dizer que nós somos fracos, aleluia, por não termos ouro, por não termos prata, por não termos dólares, por não termos dinheiro, por não termos bens materiais. Então ele fala que nós somos fracos e não prestamos e estamos a perder tempo em adorar um Jesus que não nos ouve, aleluia. Essa pessoa está falando dessa forma por quê? Porque ele acreditou que Satanás me dá riqueza. Ele colocou a mente dele na riqueza. E a nossa mente não está, aleluia, na riqueza. A nossa mente está na palavra de Deus. Por mais que a gente não tenha nada no bolso, mas temos paz no espírito. Por isso que muitos presidentes que fizeram pacto com o diabo,
ou melhor dizer, depositaram fé no diabo, porque aquela pessoa que corre nos quimbanda, que corre na Índia para lhe cozinharem, aleluia, para ser presidente, é porque depositou a fé em Satanás. Mas aquela pessoa que corre em Deus para ser abençoado, é porque colocou a fé em Deus. Mas os presidentes, mas os deputados, mas os ministros, eles não correm, aleluia, para Deus. Muitos deles, são poucos, muitos deles correm em Satanás, aleluia. Por causa de quê? Por causa dos bens materiais. Aplicam uma fé satânica. Amém. Aleluia. Amém. E a fé satânica também tem resultado. Se não trazesse resultado, certamente que a gente não veria muitas pessoas a morrerem com tanta felicidade. Aleluia. Amém. Passo o termo, com tanta facilidade. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia para nós ver isso. Êxodo capítulo 7, versículo 10 a 13. Vamos lá, mais rápido. Aleluia. Diga, estou a aprender. Êxodo capítulo 7, versículo 10 a 13. Glória a Deus. Alguém encontrou? Amém. Vamos ler. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei. Veja, ali Moisés e Arão foram se encontrar com o rei. E fizeram aquilo que o pai havia lhe dado ordem para poder fazer. Arão jogou o bastão diante do rei. Veja, Arão pegou o pau e jogou diante do rei. E os seus funcionários. E o bastão virou uma cobra. Veja, e a vara de Moisés, aleluia, que Arão deitou, se transformou em cobra. Então o rei mandou vir os sábios. Então Faraó viu assim, não pode, mandou chamar os sábios. E os sábios e os mágicos. E com a sua mágica. Eles fizeram a mesma coisa. Aleluia. Amém. Para aí, depois continua. Aleluia. Veja, Deus queria libertar o povo de Israel. Mas Moisés, ou melhor dizer, Arão não queria. Então, Deus disse assim para Arão e Moisés: vão lá até a Faraó, ao rei, ao Faraó. E quando chegarem lá, se ele não quiser libertar o meu povo, atirem o pau, a vara pelo chão. E quando vocês atirarem, aquela vara vai se transformar em serpente. A Bíblia fala quando Moisés e Arão caminharam para a casa do faraó, aleluia, eles aplicaram a fé em Deus e pegaram o pau e atiraram pelo chão. Por que eu digo assim que Moisés e Arão aplicaram a fé em Deus? Porque eles fizeram aquilo que Deus lhe falou. E quando atiraram o pau ou a vara, aleluia, a Bíblia fala que a vara de Moisés se transformou em serpente, aleluia. Agora, quando o faraó observou isso, amém, a Bíblia fala que o faraó chamou os mágicos, os feiticeiros e os sábios, fizeram um ritual na hora, porque também a dimensão de bruxaria do faraó e os seus funcionários também era levado. Porque naquele tempo, hoje em dia, os Estados Unidos é a potência mundial, aleluia. Mas naquela altura, a potência mundial era Egito, aleluia. E quando ele viu isso, mandou os seus mágicos, os seus feiticeiros, fizeram magia, também se transformou cobra, aleluia. Agora, imagina, por que se transformou cobra? Porque Faraó depositou a fé nos seus deuses. Faraó jamais depositou fé em Deus. Faraó não adorava o Deus de Israel, adorava os deuses. E pelo poder dos deuses, por causa da fé dele, fez com que a vara do faraó também se transformasse em serpente. Aleluia. Amém. 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 Isto eu estou a falar para você acreditar que uma fé satânica opera e dá resultado também. Mas dá resultado em quem? Em pessoas fracas que não têm vida de oração. E você que é forte não vai dar resultado, porque a palavra de vitória vive em ti. Amém.
Você não é como se fosse um presidente que dorme com segurança. Você é alguém, aleluia, que dorme, que acorda, que anda, aleluia, pelo presidente dos presidentes, rei do rei, esse rei Jesus. Glória a Deus. Por mais que podem mandar magia na tua vida, nada vai acontecer. Por mais que eles podem aplicar a fé no esquimbandeiro para poder fechar a porta do teu emprego, nada vai acontecer. Por mais que eles podem, aleluia, por mais que eles podem pregar uma camisola e falar, vamos colocar uma tela elétrica, nada vai acontecer. Aleluia, porque o poder de Deus habita na tua vida. Aquele que te assegura não dorme. O que te assegura é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Alguém está me percebendo? Pode continuar, amado. Glória. Cada um deles jogou a sua vara de mágico. Certo. E eles viraram cobra. Porém, o bastão de Arão. Veja, porém, o bastão de Arão, a vara e o pau do Arão que transformou em cobra, Engoliu as varas de mágicos dele. veja, engoliu, my God, engoliu as serpentes que os egípcios fizeram pela fé satânica. Pode sentar, amado. Aleluia. Amém. Engoliu, aleluia. Amém. O feitiço dele foi engolido pelo poder de Deus na serpente. Aleluia. Por isso que Jesus está a dizer assim: assim como Moisés levantou a vara no deserto, levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem esteja levantado. Aleluia. Significa, aleluia, por mais que eles podem apresentar a sua fé em Satanás para fechar o teu ministério, para fechar a tua cura, saiba que o leão da tribo de Judá, aleluia, vai engolir toda a magia que prepararam para tua vida. Aleluia. Aleluia. Podem preparar cacutaçanda para te agarrar. Podem preparar, aleluia. Podem preparar espírito de morte para te agarrar. Mas quando vão vir lá, a presença de Deus vai engolir toda a magia satânica. Aleluia. Amém. A serpente de Moisés engoliu a serpente de Faraó. Aleluia. O poder de Deus é maior com relação ao poder de Satanás. Aqueles que operam com a fé satânica não são maior com relação com aqueles que operam na fé de Deus. Satanás percebe isso, aleluia. Por isso que os satanistas têm vindo, eles têm observado muito fumo para poder nos matar, aleluia. A direita quer nos matar, mas a fé de Deus está sempre ali. A esquerda quer nos matar, mas quando tentam nos matar, o poder de Deus se manifesta. Glória a Deus. Aleluia. E eles têm que ter cuidado, porque um crente, quando a sua fé está desenvolvida, aleluia, é um crente perigoso. Glória a Deus. Aleluia. É um crente perigoso. A Bíblia fala que quando pegaram os 3 homens, Sadraque, Abednego, aleluia, e mais outros, colocaram eles na fornalha. Os homens que colocaram na fornalha, aleluia, em vez dos homens de Deus que tiveram na fornalha queimarem, aqueles que eles jogaram, queimaram, aleluia. A Bíblia fala que quando Daniel estava na cova do leão, quando o rei mandou, aleluia, para poder abrir, aleluia, quando colocaram Daniel, os leões não devoraram Daniel, mas quando colocaram aqueles soldados, aqueles homens que fizeram tudo para Daniel estar ali, a Bíblia fala que o leão começou a devorar aqueles homens, mas o Daniel não lhe devorou. Existe um nível de fé que Deus te coloca quando alguém te persegue, é perigo. Porque há quem, quando persegue um crente, em vez de a pessoa, aleluia, em vez de você morrer, ele que vai morrer. Não é porque você vai lhe mandar, aleluia, poder, mas o poder dele vai revoltar para ele mesmo. Aleluia. Há quem está lutando para fechar a tua vida financeira. Em vez de fazer isso, em vez de te tocar, vai voltar para ele mesmo. Aleluia. Amém. A armadilha que prepararam para Daniel voltou para as pessoas que prepararam. É um nível muito perigoso. Por isso há bruxo que para tentar um homem, aleluia,
começa a recuar atrás. Vai você, vai você, vai você, vai você. Por quê? Por causa do poder de Deus. Aleluia. Você não opera na lei satânica, você opera na fé divina. Você não opera na fé satânica, você opera na fé do tipo de Deus. Porque a fé do tipo de Deus vem por ouvir e se encher da palavra de Deus. Alguém está me percebendo? Aleluia. Diga glória a Deus. Diga estou a aprender. Em nome de Jesus. Diga Deus é bom. Aleluia. E outro tipo de fé que estamos a falar já é a fé bíblica. Amém. Vamos abrir o livro de Romanos 4, 19 a 20. Aleluia. A fé bíblica é o que nós estamos a falar. É ouvir a mensagem do Senhor. Quando você mais ouça a mensagem de Deus, mais a tua fé cresce. Porque a fé do tipo de Deus vem por ouvir a palavra do Senhor. Alguém encontrou? Sim, vamos ler. Certo. Abraão tinha quase 100 anos. Veja, Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, e quando lembrou que a Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Veja, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé. Abraão não perdeu a fé. Nem duvidou da promessa de Deus. Nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. E encheu de poder. My God, até ali. Aleluia. Amém. Quer dizer que Abraão, mesmo velho, não tendo filho, aleluia, mesmo pensando na situação da Sara, não perdeu a fé. Não perdeu a fé em quem? Não perdeu a fé não em Satanás, não perdeu a fé em Deus. Aleluia. Amém. Não duvidou de Deus, aleluia, mas duvidou de Satanás, aleluia. Isso vamos aprender mais tarde, aleluia. Amém. Então, mesmo ele sendo velho, o poder de Deus se manifestou. Isso aqui é uma fé bíblica. A fé bíblica tem resultado. Por mais que demora, vai trazer manifestação. Aplica a sua fé, continua a orar, vais ver que as coisas vão começar a acontecer. Continua a ouvir na igreja, ouvir a palavra, vai ver que vai acontecer no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E na fé bíblica, estamos quase a encerrar. E na fé bíblica, aleluia, vamos encontrar a fé fraca, a fé forte, a fé pequena e a fé grande. A fé fraca, a fé pequena, a fé grande e a fé forte. Aleluia. Vou explicar isso. Parece que são coisas idênticas, mas não são. Só que tem um que puxa sempre o outro. Não anda sozinho. Aleluia. O que é a fé pequena? Aleluia. A fé pequena, amém, ela se manifesta por causa das pessoas que ouçam pouca mensagem de Deus. Quando você ouça pouco da palavra de Deus, quando você ouça pouco da palavra do Abba, a tua fé se torna pequena. Aleluia. A tua fé se torna pequena quando você ouça da palavra do diabo. Amém. Alguém está me percebendo? Se a gente lê no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 28, aleluia. Ou podemos ler Mateus, capítulo 8, versículo 26. Mateus 8, capítulo 26. Mateus 8, capítulo 26. Ou Mateus, capítulo 8, versículo 26. Mais rápido. Por que que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Veja como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou tudo com o vento e com as ondas,
e tudo ficou calmo. A história conta que os discípulos tiveram no barco e houve tempestade e eles tiveram com medo. Jesus a dormir, mas eles tiveram com muito medo. Aleluia! Enquanto despertaram Jesus, disse Jesus: por que você tem tanto medo? Por que tem a pequena fé? Por que a vossa fé é pequena? Aleluia! A vossa fé é tão pequena. Olha, não disse que os discípulos não tenham fé. Ele disse que os discípulos tenham uma fé pequena. A fé pequena é o resultado de ouvir informações divinas. Aleluia! Insuficiente. Quando você ouça pouco da mensagem do Senhor, quando você ouça pouco da palavra de Deus, a tua fé se torna pequena. Não vai crescer. É necessário que você ouça a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ouvida por meio da pregação, é ouvida por meio da tua própria boca. Quando você lê a Bíblia, quando você ora citando os versículos. E quando você não faz isso, a tua fé se torna pequena. Aleluia. Agora, o que é a fé grande? Amém. A fé grande é o resultado de ouvir constantemente a palavra de Deus. Quando você ouça constantemente a palavra de Deus, a tua fé se torna grande. Porque você está a ouvir constantemente a palavra de Deus. E a fé grande opera com a fé forte. E a fé pequena opera com a fé fraca. Aleluia. E o que é a fé fraca? Se a fé pequena é falta de ouvir constantemente a mensagem do Senhor, a fé fraca é falta de exercitar, aleluia, a palavra da fé. Significa, se a tua fé é pequena, é porque você está pouco da palavra de Deus. Se a tua fé é fraca, é porque você não exercita, aleluia. Você não exercita a fé. É necessário que você exercite a tua fé, aleluia. Como? Lendo a palavra, orando, jejuando e declarar as promessas bíblicas. Alguém está me percebendo? Aleluia. A fé pequena e a fé fraca andam junto. Porque quando a tua fé se torna pequena, também se torna fraca. Ser pequeno e fraco são coisas diferentes. Aleluia. Uma coisa é pequeno, outra coisa é fraca. Aleluia. Mas no mundo espiritual, a fé pequena e a fé fraca andam junto.